Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula de um breve curso que nós iremos propor aqui no YouTube, chamado A Filosofia Cristã em Hermann Doiverd. Meu nome é Igor Mendes, eu sou formado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu também faço graduação em Filosofia pelo Mackenzie e hoje também estou para finalizar o meu mestrado em Filosofia pela PUC São Paulo. E o autor que eu proponho estudar com vocês aqui, que é o Doiverd, eu já tenho uma caminhada com ele já faz alguns anos, então, desde 2017 eu comecei a estudar o Doiverd pelos textos não acadêmicos, então, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental, Raízes da Cultura Ocidental, mas foi em 2018 que eu comecei a estudar o Doiverd academicamente, sob a orientação do professor Jonas Madureira, ali no Mackenzie, especificamente no grupo de pesquisa Filosofia e Teoria da Cosmovisão, o FT-Cosmo, do qual eu faço parte até hoje. A justificativa para esse curso é justamente porque não é muito difícil encontrar pessoas que vão dizer que o Doiverd é um autor difícil, é um autor complicado, é um autor que parece não fazer nenhum sentido. E para corroborar todo esse desânimo ao estudar Doiverd, se você vai ler o prefácio do volume 1 da New Critique, que é a principal obra dele, o Doiverd vai admitir, desde a década de 30, que a filosofia dele é difícil mesmo, que se trata de uma filosofia que vai dar trabalho, sim, para aquele que se propõe a estudá-la seriamente. E aí, então, é nesse momento que a gente joga tudo para cima e desiste? De forma nenhuma. Nós vamos tentando encontrar portas de entrada, não somente para estudar o Doiverd em si, mas buscando ver uma clareza no pensamento do Doiverd na sua relação com todo o contexto filosófico que o cerca. Então, Doiverd não é uma alma penada. Da mesma maneira que eu fiz questão de apresentar para você quem eu sou, a minha trajetória de estudos em Doiverd, porque eu também não sou uma alma penada, no sentido de eu não sou um aventureiro que começou a estudar Doiverd ontem, não tem raízes, né? Não tem um lastro de pesquisa nesse pensador. Da mesma forma, o Doiverd ele está inserido dentro de um contexto específico, dentro de uma discussão de uma época específica, e isso vai nos ajudar a ter não somente mais facilidade para adentrar em alguns temas do Doiverd, mas conseguir ver a amplitude do seu pensamento, principalmente para além da tradição que ele faz parte, que é a tradição reformada. Então, este curso se trata de uma porta de entrada, não a única, tá? Não estou dizendo que essa é a única porta de entrada para o Doiverd. Você vai encontrar diversas portas de entrada, mas aqui eu estou propondo com você uma porta de entrada no pensamento doiverdiano, que é pela disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã, que é uma discussão filosófica que acontece na França, entre filósofos franceses, na década de 1930. Então, o meu objetivo com você é caminhar com essa disputa, a gente entender um pouco mais dessa disputa e, principalmente, como o Doiverd sim inseriu nela, certo? Então, para a nossa aula de hoje, eu gostaria de propor uma introdução ou talvez um aquecimento para tudo aquilo que nós iremos ver nas próximas aulas. E para essa introdução, eu gostaria de trabalhar uma parte do texto da Nova Crítica, da New Critique, do volume 1 da New Critique, que é onde o Doiverd vai falar explicitamente sobre essa problemática. Você vai encontrar este texto traduzido no grupo do WhatsApp que eu estou inaugurando juntamente com essa aula. É justamente nesse grupo que eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês os materiais que eu vou usar ao longo da aula, e não somente isso, mas ali também eu vou compartilhar as minhas pesquisas em Doiverd, compartilhar os conteúdos que eu tenho preparado em Doiverd. Então, se você quer receber o handout dessa aula e das próximas, basta procurar o link aqui na descrição do vídeo abaixo, adentrar no grupo do WhatsApp e ali você terá então acesso a todos os materiais, certo? Para a nossa aula de hoje, nós vamos ler esse texto da New Critique e trabalhar esse texto da New Critique, comentar um pouquinho este texto, e nossa aula será dividida em 5 partes, tudo bem? 5 partes. A primeira parte, nós vamos ver como o Doiverd, ele é um crítico daquilo que ele chama filosofia calvinista. Então, isso é muito interessante, pensando que o Doiverd é um calvinista e ele diz rejeitar este termo, o termo filosofia calvinista. No segundo momento, nós vamos ver como o Doiverd, ele fala explicitamente da disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã a partir dos seus autores mais importantes.
Num terceiro momento, nós vamos ver Doiverd já trabalhando não somente com a disputa da possibilidade da filosofia cristã da década de 30 na França, mas trabalhando com autores cristãos no contexto clássico, né? Agostinho e Tomás de Aquino, por exemplo. No nosso quarto passo, nós vamos ver o Doiverd falando explicitamente de um autor fundamental para a discussão da possibilidade de uma filosofia cristã, que é o Maurice Blondel. E, por fim, nós iremos ver uma possibilidade daquilo que fez Doiverd se atentar para essa disputa, né? Então, nós vamos ver o Doiverd falando de um pensador que era seu contemporâneo, ali no contexto da Holanda. Então, estes serão os 5 passos da nossa aula. Lembrando que se você quiser receber o material, basta acessar o grupo do WhatsApp, que o link de convite está aqui na descrição, certo? Então, vamos lá. Uma vez que você tiver com o Redault em mãos, eu vou acompanhar ele aqui também. Eu gostaria que você me acompanhasse na nossa primeira parte. Perceba o que o Doiverd vai dizer nesse primeiro parágrafo. Por que rejeito o termo filosofia calvinista? Eu definitivamente rejeito o termo calvinista como sendo apropriado para nomear a filosofia da ideia cosmonômica. Rejeito o termo calvinista, embora reconheça plenamente que essa filosofia foi fruto do despertamento calvinista nos Países Baixos. Então, aqui já pode ser a frustração de algumas pessoas que querem fazer do Doiverd um patrono da filosofia calvinista, porque o Doiverd se coloca completamente contra essa filosofia. E aí fica a pergunta, mas o Doiverd não é um calvinista? Por que que ele não está querendo defender uma filosofia calvinista se ele faz parte da tradição calvinista, se ele faz parte dessa tradição? Basta você olhar para a nota de rodapé que o Doiverd vai colocar nesse primeiro parágrafo. Nessa nota de rodapé, o Doiverd ele diz o seguinte: portanto, mediante tudo aquilo que ele acabou de falar no parágrafo, que ele é contra o adjetivo calvinista para se referir a uma filosofia propriamente cristã, ele diz: lamento o fato de a associação filosófica que foi formada na Holanda após o aparecimento da edição holandesa dessa obra, que é a New Critique, ter escolhido o nome Associação para a Filosofia Calvinista, mas darei a devida importância ao fato de que eu mesmo, em um estágio anterior de meu desenvolvimento, chamei minha filosofia de calvinista. Então, o que essa nota de rodapé traz para nós? Uma coisa que a gente não pode perder de vista. Doiverd publica a primeira edição da sua principal obra, que ele vai chamar posteriormente de uma nova crítica do pensamento teórico, na década de 30, certo? E uma segunda edição dessa obra, já não mais em holandês, porque essa primeira edição vai ser em holandês na década de 30, na década de 50 ele vai lançar uma segunda edição em inglês. Mas o que a gente não pode perder de vista? Que o pensamento de Doiverd não ficou estático nesse intervalo da década de 30 da primeira edição até a década de 50 da segunda edição. E isso se justifica pelo fato de que a seção que nós estamos lendo aqui no nosso handout, ela não existe na edição da década de 30. Doiverd não trabalhou com essa discussão na primeira edição da sua principal obra. Isso só aparece agora, na década de 50, na segunda edição, na edição inglesa, certo? Então, por isso que o Doiverd vai dizer que lá atrás, ele mesmo, uma vez que ele se coloca contra o termo agora filosofia calvinista, ele tem que dar o braço a torcer, porque ele foi o vice-presidente, ele fez parte da fundação dessa que é a Associação para a Filosofia Calvinista, que foi fundada em 14 de dezembro de 1935. E então, o Doiverd está inserido nessa associação, ele é vice-presidente, então ele adere à ideia de uma filosofia calvinista. Mas perceba que nesse intervalo de quase 20 anos, o Doiverd muda de ideia, e agora, nessa nova sessão, que não tem na primeira edição da sua obra, ele vai dizer com todas as letras: não aceito o termo filosofia calvinista. E aí, seguindo na nossa leitura, ele vai dizer por que que ele não aceita. No entanto, por causa do seu motivo básico religioso e de sua ideia base transcendental, que são dois conceitos importantes para o pensamento do Doiverd, então Doiverd vai dizer que toda filosofia ela parte disso que ele vai chamar de ideia base transcendental, e o conteúdo
dessa ideia base transcendental, ele é dado por esses motivos básicos. Eu não vou ficar preso a estes conceitos agora, porque eles exigiriam uma aula para cada um deles, ou até milhares de aulas para cada um deles. Mas o que vale para nós é entender que o Doiverd está dizendo que, uma vez que a filosofia da ideia cosmonômica ela se fundamenta em uma ideia base transcendental específica, que é a que ele vai dizer que tem como conteúdo, motivo básico, o motivo da escritura, a ideia de escritura, a escritura cristã, a Bíblia. Ele vai dizer que uma filosofia que parta desse princípio, ela não tem que ser chamada de calvinista. Ela tem que ser chamada, como o Doivre vai dizer, ela merece ser chamada de filosofia cristã sem qualquer outra qualificação, pois seria impossível que uma filosofia intrinsecamente cristã se baseasse em qualquer outro motivo básico que não fosse o motivo integral e radical da Escritura Sagrada, que não depende do homem. Então perceba o que o Dover está dizendo aqui. Olha, se nós temos uma filosofia intrinsecamente cristã, ou seja, ela não é uma filosofia cristã porque depende de coisas externas a si mesma, mas ela, por sua própria natureza cristã, ela não pode ser chamada de calvinista. Ela não pode ser chamada de filosofia calvinista. Ela tem que ser chamada de filosofia cristã. Então, o Doiverd aqui, na década de 50, ele vai defender com todas as letras que a filosofia da ideia cosmonômica é uma filosofia cristã e não uma filosofia calvinista. E a gente tem alguns indícios do porquê Doiverd muda de ideia nesse período de quase 20 anos entre as edições da sua principal obra. Uma delas que o Doiverd vai admitir, somente na sua última entrevista que ele deu em 75, ele vai dizer que ele passou a ter contato com um contexto francês muito específico, e a partir desse contato que ele teve, principalmente ali na década de 40, a partir da década de 40, o Doiverd ele começou a ser mais flexível com algumas ideias que ele tinha da leitura da filosofia escolástica. Então, já na década de 40, o Doiverd ele começa a retrabalhar algumas ideias, e uma delas, por exemplo, é essa ideia de uma filosofia calvinista e uma filosofia cristã, certo? Mas o que é interessante da gente destacar nesse ponto é justamente o contato com um meio teológico, e principalmente filosófico francês, que vai fazer com que o Doiverd reformule algumas ideias nesse contexto da segunda edição da sua principal obra. E um desses contextos de discussão que o Doiverd vai ter acesso ali na França é justamente o contexto da disputa pela possibilidade da filosofia cristã. Isso fica provado, se você continuar me acompanhando na leitura do handout, quando o Doiverd diz: a filosofia tomista tem rejeitado constantemente o nome de cristão. É verdade que alguns neotomistas, como Gilson e Maritain, começaram a se afastar dessa tradição, mas esse afastamento é mais facilmente explicado como resultado de uma influência agostiniana do que tomista. Então, vamos lá. Vamos lá. O que o Doiverd está trazendo para nós agora? O importante aqui é ver a citação de dois nomes importantes do contexto da filosofia francesa, que é Etienne Gilson e Jacques Maritain. Isso significa que o Doiverd ele conhece a filosofia destes dois sujeitos, mas não somente isso. Jacques Maritain e Etienne Gilson são protagonistas na disputa pela possibilidade da filosofia cristã. E o que o Doiverd está dizendo? Está dizendo, olha, o Gilson e o Maritain, eles simbolizam uma vertente diferente dentro dessa discussão da filosofia cristã. Por quê? Porque ele vai dizer que a filosofia tomista tem rejeitado constantemente o nome cristão. Isso vai ficar mais claro para nós quando nós trabalharmos na próxima aula o contexto da disputa francesa mesmo. Então, pegar os textos de Etienne Gilson e principalmente de Émile Brehier, que é o filósofo nesse contexto importantíssimo. Inclusive, a gente tem a história da filosofia dele traduzida para o português. Então, foi um autor muito importante na formação filosófica também no contexto brasileiro. E aqui, nessa disputa, ele representa o lado contrário à ideia de uma possibilidade, da possibilidade de uma filosofia cristã. Então, a gente vai trabalhar esses textos, certo? E nos textos do Etienne Gilson, Gilson vai criticar uma determinada linha neotomista que vai dizer que a gente não precisa
do termo cristão para se referir a uma filosofia verdadeira. Seria redundante chamar uma filosofia de cristã se ela é uma filosofia que segue os parâmetros corretos da razão. Então, você vai ter autores no contexto francês, filósofos franceses, que vão dizer: olha, nós não precisamos chamar filosofia cristã, não existe filosofia cristã, porque se uma filosofia ela segue os ditames da razão de forma correta, então seria redundante chamá-la de cristã. Ela é filosofia e pronto, a gente não precisa usar esse termo para se referir a uma filosofia verdadeira, uma filosofia correta. Gilson e Maritain já não concordam dentro dessa disputa, que é uma disputa intramuros, né, entre neotomistas. E aí o Doivre diz: olha, de fato, esses dois autores eles simbolizam uma via diferente. Mas o Doivre vai dizer que esse ponto não se trata necessariamente de uma discussão propriamente de influência tomista, mas se trata de uma influência agostiniana. E aqui no texto da New Critique, o Doivre não vai expor isso com muita clareza, mas num artigo que a gente vai ver que o próprio Doivre se refere a ele quando vai falar do Blondel, o Doivre vai trabalhar isso com muito mais clareza, certo? Então o Doivre vai dizer: olha, essa influência que agora está fazendo esses autores, Gilson e Maritain, dizerem que uma filosofia cristã é possível sim, e a gente tem que usar o termo para se referir a uma filosofia verdadeira, legitimamente cristã, esse movimento, ele não é necessariamente tomista, ele é de influência agostiniana. E isso é importante porque aí o Doivre ele vai dizer o seguinte: podemos falar de uma filosofia cristã reformada em contraste com uma filosofia neoescolástica cristã específica, que abandonou o dogma da autossuficiência do pensamento filosófico. Então, uma das críticas do Doivre à tradição escolástica é justamente ter não abordado a questão da autonomia do pensamento filosófico. Então, o Doivre, nos seus textos, trabalhando a filosofia escolástica, ele vai dizer que o dogma da autonomia do pensamento filosófico ele continuou nessa linha de pensamento, mesmo ainda assim você tendo uma diferença, que aí o Doivre vai apontar que o dogma da autonomia do pensamento ele teve uma diferença em determinadas épocas do pensamento ocidental, mas ainda assim, mesmo na filosofia escolástica, ele permanece, esse dogma permanece para o Doivre, certo? E aí o Doivre vai dizer que, a partir dessa discussão, desse contexto, que agora você começa a ver uma filosofia neoescolástica específica que está começando a negar esse dogma, que está começando a criticar esse dogma. Doivre está dizendo que parte desse trabalho, né, parte dessa nova linha que vem surgindo, está passando por essas discussões da possibilidade da filosofia cristã com Gilson e Maritain. E ele continua: só é permitido fazê-lo se quisermos dizer que, na primeira, nessa filosofia cristã reformada, o motivo básico bíblico da religião cristã está operando em uma reforma interna do pensamento filosófico, ao passo que na segunda, que seria essa filosofia neoescolástica cristã específica, permanece vinculado ao motivo básico escolástico da natureza e graça, e dentro desse quadro busca apenas romper os limites entre a esfera natural e sobrenatural, a fim de mostrar a insuficiência do pensamento filosófico em relação à fé cristã. Então perceba, Davi está dizendo: olha, surgiu uma vertente dentro do contexto neoescolástico que agora também está criticando o dogma do pensamento filosófico. O dogma da autonomia do pensamento filosófico. Esse dogma ele é tão importante para aquilo que o Doivre entende como reforma intrínseca do pensamento filosófico, que quando você tem a fundação da Associação para a Filosofia Calvinista, ali da década de 30 também, 1935, quando você vai pegar o estatuto de fundação da associação, você vai pegar o artigo 2, e lá no artigo 2 vai dizer que uma das coisas que a Associação para a Filosofia Calvinista nega é justamente o dogma da autonomia do pensamento filosófico. Então, para estes homens que estão trabalhando uma ideia de uma teologia calvinista, que a gente já viu que o Doivre critica, uma teologia reformada, uma reforma
interna do pensamento filosófico no contexto da filosofia da ideia cosmonômica, não dá para aceitar o dogma da autonomia do pensamento filosófico. Não dá para entender que a filosofia é autossuficiente, que a razão ela é autossuficiente, certo? Então, o Doivert vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Olha, a posição clássica da filosofia escolástica na leitura dele, principalmente ali se você pegar o Reforma, Escolasticismo em Filosofia, volume 2, é de que esse dogma está presente. Esse dogma está presente na teologia, na filosofia clássica escolástica, né? Na filosofia tomista clássica. Agora, nessa década, a partir da década de 30, começou a surgir uma vertente neoescolástica que também está criticando o dogma da autonomia do pensamento filosófico. E aí o Doivert está dizendo, olha, a gente já tem uma vertente diferente. Agora a questão é, dá para falar que filosofia da ideia cosmonômica e essa vertente da filosofia neoescolástica, elas estão andando juntas? Elas fazem parte de um mesmo movimento pela reforma do pensamento filosófico? Elas estão unidas nesse desafio que é sustentar uma filosofia propriamente cristã ou intrinsecamente cristã? É aí que, continuando, o Doivert vai falar do Maurice Blondel. Então, acompanhe comigo no nosso terceiro passo agora. Ele vai dizer o seguinte: uma das tendências neoescolásticas de pensamento que segue esse último caminho, que a gente acabou de apresentar, né? Que é um caminho que começa a criticar o dogma da autonomia do pensamento filosófico, o qual o Doivert vai dizer que se trata de uma influência agostiniana dentro dessa tradição e não necessariamente uma releitura de Tomás de Aquino, poderíamos dizer assim. Ele vai dizer que essa vertente, essa tendência rompeu totalmente com o tomismo e diz que quer continuar a tradição agostiniana no pensamento cristão, mas em virtude do que o Doivert chama de motivo básico dialético da natureza e da graça, não pode se permitir retornar à autêntica concepção agostiniana que rejeitou, em um sentido radical, a autonomia do pensamento filosófico, mas fez da filosofia a serva da teologia. Isso daqui, essa leitura do Doivert, você vai encontrar de forma introdutória nos capítulos 5, 6 e 7 do No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. O Doivert, ele vai trabalhar com a ideia de que essa reforma intrínseca do pensamento filosófico, ela se dá por uma influência agostiniana. Ela se dá por um entendimento de Agostinho que, segundo Doivert, vai dizer que negou a possibilidade de uma filosofia autônoma, de uma razão autônoma. Só que, por um lado, você teve esse acerto na leitura de Doivert por parte de Agostinho, por outro, o Doivert vai dizer que Agostinho ele errou quando disse que a filosofia se torna serva da teologia. Então, por um lado, você não tem uma razão autônoma, mas por outro lado, você tem uma razão que se torna serva da fé, nesse sentido. Então, o Doivert está dizendo, olha, a tradição agostiniana defende a ideia de uma fé, de uma razão não autônoma mesmo. E a gente precisa voltar a essa base agostiniana para fazer uma reforma intrínseca do pensamento. E agora a gente está vendo entre a tradição neotomista influência dessa vertente agostiniana, segundo Doivert. E aí, agora a gente está vendo tendências que estão, inclusive, rompendo com o próprio tomismo, que aí é o que o Doivert vai dizer que se trata de Maurice Blondel. Mas, no caso aqui, o Doivert vai dizer que, por mais que você tenha essa influência, por conta desse motivo básico da natureza e da graça, você não consegue ter um rompimento, de fato, com alguns pressupostos necessários para você ter um retorno a essa posição clássica agostiniana, certo? Então, percebam que aqui Doivert está explicitando que a disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã exige daquele que trabalha com essa disputa uma reinterpretação da história da filosofia, uma interpretação da história da filosofia. Então, não tem como você falar de filosofia cristã sem falar desses dois sujeitos que são Agostinho e Tomás de Aquino.
E isso é interessante por quê? Porque se você pega Émile Berrier, como nós veremos na nossa próxima aula, ele vai fazer uma leitura da história da filosofia para negar a possibilidade da filosofia cristã. E vai dizer que Agostinho e Tomás de Aquino não são filósofos cristãos, não, né, desenvolvem uma filosofia cristã, certo? Por outro lado, você vai ter Gilson, Jacques Maritain e também Maurice Blondel, Gabriel Marcel e outros mais, Paul Ricoeur e todos os outros, também tentando mostrar, falar, olha, a gente consegue encontrar filosofia cristã, seja em Tomás de Aquino, seja em Agostinho, e o que é mais interessante é que a disputa pela filosofia cristã na década de 30, ela chega no seu, pelo menos no seu auge, vamos dizer assim, no seu início de fato, quando o Émile Berrier publica um artigo chamado Existe uma Filosofia Cristã, no qual ele começa com uma citação de uma nota de rodapé que o Gilson escreve no seu livro de Introdução aos Estudos de Santo Agostinho, que inclusive nós temos traduzido para o português. Ou seja, a disputa pela filosofia cristã, ela passa pela interpretação da história da filosofia. Não tem como você disputar a filosofia cristã, não tem como você discutir a possibilidade da filosofia cristã sem passar por uma determinada interpretação do que aconteceu nestes 2.500 anos de história da filosofia, certo? A gente vai ver essa discussão com mais detalhes. O que a gente precisa ver aqui é que o Doiverd, ele sabe disso. Ele sabe que, no final das contas, a disputa pela filosofia cristã na década de 30, ela está acontecendo entre o que o Doiverd vai chamar de duas posições. Uma posição tomista e uma posição agostiniana. E o Doiverd, ele vai trabalhar isso principalmente no texto do Maurice Blondel, que é o nosso próximo passo, que é o passo 4, que mais adiante o Doiverd ele vai dizer o seguinte: o principal representante dessa filosofia cristã neoescolástica, que rompeu com a tradição tomista e agora está apresentando essa, essa ideia de uma crítica do pensamento, da autonomia do pensamento filosófico, ele vai dizer que o principal representante dessa filosofia neoescolástica é Maurice Blondel. Mas, de forma alguma, a filosofia cristã de Blondel pode ser considerada como um modo de pensamento intrinsecamente reformado. Então, a gente está falando de duas vertentes que conversam agora sobre a crítica do dogma da autonomia do pensamento filosófico. Ah, então elas são reformadas? Elas estão juntas? Não. Por quê? Ela carece, em princípio, de uma crítica transcendental do pensamento filosófico, que é o que o Doiverd vai apresentar, principalmente ali no volume 1 da segunda edição, nessa edição da década de 50 da Nova Crítica, né? E seu caráter dialético interno é claramente demonstrado pelo fato de que esse pensador católico romano pretende romper com o ponto de vista da imanência e chegar a uma visão cristã por meio de uma metafísica ativista e racionalista e universalista que, em princípio, é governada pelo motivo básico humanista em sua acomodação ao motivo escolástico da natureza e da graça. Calma. Fique em paz, porque quando a gente estudar o artigo do Doiverd, que o Doiverd escreve e publica só para trabalhar a filosofia de Maurice Blondel e para mostrar que a filosofia da ideia cosmonômica e a filosofia de Maurice Blondel, por mais que elas possam ser equiparadas no que se refere à crítica do dogma do pensamento filosófico, elas são filosofias distintas, elas são filosofias diferentes. E o Doiverd, ele escreve dois artigos que foram duas palestras que ele apresentou na França, inclusive na própria universidade onde Maurice Blondel constituiu a carreira filosófica dele. Ele vai mostrar com detalhes, e nós vamos trabalhar isso aqui. O que vale para nós aqui é ver que o Maurice Blondel ele é representante dessa vertente que vem dessa disputa e que começa a se aproximar da posição, pelo menos reformada nesse sentido, criticando esse dogma da autossuficiência do pensamento filosófico, certo? Mas que, por outro lado, ainda não faz o movimento completo para, de fato, romper com tudo aquilo que fundamenta a crítica do Doiverd à filosofia escolástica, né? Que ele vai chamar de escolástica de forma clássica, tá? Perceba a nota de rodapé neste ponto 4 aí, a nota de rodapé número 2. O Doiverd ele vai mostrar um artigo específico sobre esse tema do Blondel, de um estudioso do Blondel, mas eu quero que você se prenda a o que o Doiverd vai dizer. Veja minhas duas palestras intituladas o problema da filosofia cristã,
uma confrontação à concepção blondeliana da ideia referente à reforma do pensamento filosófico na Holanda, certo? Proferidas nessa universidade, que é a universidade onde o Blondel foi o professor e desenvolveu a sua carreira, e serão publicadas na revista trimestral Filosofia Reformata, que é a filosofia que foi fundada junto com a Associação para a Filosofia Calvinista para promover a ideia da Associação para a Filosofia Calvinista deste ano. Ou seja, o que que a gente está vendo aqui? Doiverd publica o volume 1 da sua segunda edição, da edição da Nova Crítica, em 1953, que é quando Doiverd publica esse artigo também. E como eu disse para vocês, na primeira edição em holandês da década de 30, a gente não encontra essa seção. E aqui a gente está vendo o Doiverd já dizendo na Nova Crítica, no volume 1, algo que ainda vai ser colocado, algo que ainda vai ser publicado, que é o artigo que nós vamos trabalhar aqui. Então, o Doiverd, ele vai dizer, olha, eu já tô adiantando que eu tenho 2 artigos para publicar, tenho 2 palestras para publicar, e elas trabalham com esse tema que eu estou falando para vocês aqui, certo? Então, o Doiverd, ele registra isso aqui no contexto da Nova Crítica. E, por fim, como eu havia dito, o quinto ponto é, nossa, mas como é que o Doiverd, no contexto da Holanda, ele teve acesso a toda essa discussão? Aí o último parágrafo diz: a opinião de Ferdinand Sassin, professor de filosofia da Universidade de Leiden, de que há uma conexão interna entre a filosofia da ideia cosmonômica e o voluntarismo de Blondel, consequentemente, baseia-se em um mal-entendido. Então, o Doiverd vai dizer que Ferdinand Sassin, que é professor de filosofia ali no contexto da Universidade de Leiden, ou seja, é um interlocutor do Doiverd, muito provavelmente Doiverd, quando está criticando o neotomismo, por exemplo, ele está em conversa com Sassin, certo? Porque o Sassin é um neotomista no contexto da Holanda. E, inclusive, um autor muito importante para trabalhar a história da filosofia no contexto holandês. Ele é aquele que vai constituir toda uma história da filosofia na Holanda. E o que é interessante da gente notar é que a obra em que Ferdinand Sassin faz esse comentário de que a filosofia de Maurice Blondel e a filosofia de Doiverd, elas teriam uma conexão interna, ela data da sua primeira publicação de 1938. Essa obra, ela foi publicada em 1938. Então isso é muito interessante, porque agora a gente vê que já na década de 30 o Doiverd já está sabendo, em algum sentido, dessa discussão da disputa pela filosofia cristã, pela possibilidade da filosofia cristã no contexto francês, certo? Então, o Doiverd, ele já está sabendo a partir desse comentário do Sassi. Outra coisa que a gente vai ver é que um teólogo francês importante para o contexto reformado na França, que é Auguste Lesser, ele vai também já estar em contato com Doiverd e com Vollenhoven, que era o cunhado de Doiverd e ajudou ele a constituir todo esse movimento para uma filosofia calvinista, né, nesse contexto da década de 30, ele já vai estar em interlocução também com eles. Ou seja, desde a década de 30, o Doiverd ele já está tendo algum contato, né, algumas vias de contato com essa disputa pela possibilidade da filosofia cristã na França. E por que que é importante a gente deixar isso claro? Você acha mesmo que Doiverd ter publicado a primeira edição da sua principal obra na década de 30, entre 1935 e 1936, certo? Ou seja, na mesma época em que na França está acontecendo uma disputa que não é por nada mais, nada menos do que pela possibilidade de uma filosofia cristã, e o Doiverd está propondo com a sua principal obra uma filosofia cristã, você acha mesmo que essa publicação do Doiverd nessa época, nesse contexto, é uma coincidência? Ou seja, será mesmo que esse movimento, o movimento dali no contexto de uma filosofia reformada, ele está desconexo por completo de todo esse contexto de uma disputa pela possibilidade da filosofia cristã, que
Já ali no contexto da década de 30, não posterior, anos depois, décadas depois, mas você vai encontrar, por exemplo, Martin Heidegger em suas obras na década de 30 reagindo às disputas da possibilidade pela filosofia cristã. Ou seja, será que Doiverd foi de forma, assim, por acaso, que ele publicou a sua principal obra, que é uma proposta de filosofia cristã, que é o que ele vai chamar de uma filosofia intrinsecamente cristã? Será que realmente a gente está falando de uma coincidência? Será que de fato é um acaso? O Doiverd publicou, mas foi por acaso, né? Só a única semelhança que tem com essa disputa é o ano? Eu creio que não. Eu creio que, à medida que nós formos caminhando nas próximas aulas, nós vamos vendo que não se trata de coincidência. Então, não é porque Doiverd está na Holanda, e Doiverd também vai admitir no seu artigo sobre a filosofia de Blondel que ele não conhecia a filosofia de Blondel na época que ele publicou a primeira edição da sua principal obra. Não é por causa disso que a gente pode dizer, então, que a Holanda, ou o movimento que está acontecendo na Holanda por uma filosofia intrinsecamente cristã de cunho reformado, é algo à parte de todo o contexto filosófico que está borbulhando com essa disputa. Então, você tem todo o contexto filosófico, autores como eu falei, o Heidegger e todos esses autores franceses discutindo esse tema, né, se posicionando diante desse tema, e a Holanda é a parte, porque a Holanda está propondo uma filosofia cristã diferente. Acho difícil acreditar nessa tese, e como nós veremos nas próximas aulas, nós vamos vendo como o Doiverd, ele não somente começou a conhecer essa disputa, como também ele é um autor importante, uma posição importante para ser considerado dentro deste contexto e, por consequência, toda essa disputa vai nos ajudar a dar os primeiros passos, aí, a adentrar no pensamento do Doiverd de forma acadêmica, de forma séria, e principalmente vendo o Doiverd articulando com filósofos, que é o que de fato ele se propõe como um filósofo. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Então, não deixe de curtir essa nossa aula, de curtir, compartilhar. E em breve, agora, nós teremos também as próximas aulas que vão completar o curso de Filosofia Cristã em Hermann Doiverd. Então, muito obrigado por ter acompanhado aqui essa aula e aguardo você para o nosso próximo encontro.